Acabou o tempo. Esther, pode responder a pergunta. Bom, eu sou juíza de paz, notário público capelã. Como juíza de paz, decidi ter essa função para que os nossos compatriotas se sintam mais à vontade casando na sua própria língua. Capelã, como capelã, visito as cadeias, acelerava o processo de deportação e visitava todas essas pessoas dentro dos presídios, e como notário público eu notarizava os documentos desses presos que estavam lá impossibilitados de mandar documentação para o consulado. Sou autora de um abaixo-assinado, onde eu consegui 5.000 assinaturas, levei diretamente no Ministério das Relações Exteriores e consegui, em 2 anos, abrir o consulado de Hartford, dentro de 2 anos, que hoje atende muito bem as comunidades, as nossas comunidades, e desafogou como o consulado de Boston. No meu centro cultural, são 3 andares, completamente estruturado, prédio próprio, fiz tudo com recursos próprios, onde eu oferecia aulas de português. Tivemos 4 classes de crianças que já voltaram para o Brasil, continuaram a educação lá, que foram alfabetizadas no centro cultural. Dou assistência de saúde, dou assistência social, realizo o Brazilian Day em Canérica 6 anos, que é um sucesso total. Aqui, ó, daqui a pouco eu já vou distribuir. E no Centro Cultural proporciona aulas de português, de capoeira, atividades educacionais recreativas para centenas de crianças. Apoio todas as iniciativas há mais de 10 anos. Há 4 anos atrás, 87 brasileiros foram presos e eu consegui, junto ao Ministério das Relações Exteriores e à Embaixada, atirar 84 dos 87 que foram presos e 3 foram deportados. E consegui também, há 2 anos atrás, passar uma lei em Hartford, onde a polícia não pode trabalhar em conjunto com a imigração. Acabou o tempo. Com a imigração. Francisco Sampa pode responder a pergunta. Bom, vamos lá. Tenho atuado em casos de violência doméstica, briga de marido e mulher, acompanhado não só o marido, como a mulher, para assistência psicóloga na cidade de Norte, registrado lá. Visita as várias cadeias, como a cadeia do UCC Elizabeth, o Essex County, a cadeia de Unha, a cadeia de Hackensack, dando apoio à família e acompanhar todo o apoio jurídico. Desde os anos 90, como comecei aqui na cidade, na Igreja St. James, com o Dr. Moisés Absan, as primeiras palestras de direitos e deveres do brasileiro aqui, palestras para o brasileiro saber quais são os seus deveres diante da lei e também no restaurante dos corpos. No caso de óbitos, remoção de óbitos, mais ou menos atendi a 84 famílias que tiveram suas vítimas, pessoas que morreram. Dessas 84, 2 eu mesmo acompanhei até o interior de Minas, saí daqui no domingo, chegando a Minas Gerais numa terça-feira. Outras eu fiz. Os primeiros exames de mamografia para as senhoras, junto com o Hospital Universitário de New Jersey, nós começamos na BAUA no ano de 2000. Eu comecei isso aqui na comunidade. Primeiros exames de câncer de próstata para os homens, que a mão de morre de câncer de próstata são os negros e os latinos. Uma vez descoberto isso, fizemos uma parceria e começamos a ter esse atendimento na BAUA. O primeiro curso de História, Geografia e Português para filhos de brasileiros foi eu que criei na BAUA no ano 2000, com a aula inaugural, com o embaixador Flávio Perry. Depois criamos o primeiro curso de inglês gratuito na BAUA, o tempo que eu fui presidente da BAUA. Primeira exposição de artes da BAUA. Eventos, primeiro rodeio brasileiro. Campanha em prol do desabrigado do governador Valadares, arrecadamos material e mandamos. O repatriamento de uma senhora que estava há 40 anos perdida aqui nos Estados Unidos, junto com o apoio do Brasília Voice, nós conseguimos mandar a senhora de volta para Poços de Caldas, a senhora Maria Caetano. Uma jovem maluca que estava perdida nas ruas, ameaçada de ser estuprada e violentada, com a ajuda da dona Maria que está aqui do lado, passei a noite inteira acordado na casa dela, com medo que ela não fosse atacada. Nós ficamos cuidando dessa jovem até sair, passei em Montclair para repatriar essa jovem. Enfim, uma série de trabalhos que já foram feitos e que continuo fazendo. Esses são os trabalhos, se for fazer, vai precisar mais ou menos 1 hora para enumerar todos, e todos comprovados juridicamente. Marli, pode responder a pergunta? Meus trabalhos concretizados é quase que o mesmo que o Sampa, porque eu também fui presidente da BAUA há 2 anos e eu trouxe para a BAUA mais de 200 trabalhos, botei muitos brasileiros para trabalhar e agora mesmo no Census foram mais de 50 brasileiros que botei para trabalhar, inclusive os membros da banda Brasília Energy, que muita gente conhece, botei isso tudo para trabalhar no Census. E meu trabalho é também funerário, seguro de saúde, seguro de vida. Eu trouxe para a BAUA um seguro de vida, onde pagava-se $450 por ano
uma apólice de 25 mil dólares. O povo não acreditava que ia eu pagar, que saía. A minha mãe foi a primeira vítima disso, e quando saiu o cheque, eu fiz questão de mostrar a todos como realmente eles pagavam. E as pessoas, às vezes, não têm dinheiro para fazer essas coisas, mas mandam tudo para o Brasil e esquecem que a vida custa a todos. Hoje estão vivos, amanhã não estão. Então, eu também já trabalhei muito com essas coisas, já visitei brasileiros na cadeia, já tirei muitos aqui da Doremos Avenue. Esse é o meu trabalho e pretendo continuar com ele. Paulo, pode responder a pergunta? Ótimo. A pergunta é muito excelente para responder, né? Porque cada um aqui tem um propósito, mostra o que já fizeram para a comunidade. Eu acho lindo essas ações, realmente, que se coloca aqui. É muito simples. Eu não fui membro da BAUA, porque na época que eu comecei a fazer esses trabalhos comunitários, não existia BAUA. Era mais difícil preparar a mesa, né? Porque hoje podemos sentar e cear e degustar da comida, né? Na minha época foi muito mais difícil, eu tinha que sair de madrugada, sair para atender casais com problemas de violência também, ir à delegacia, tirar aqui na delegacia, ligações da Flórida, que brasileiro tinha sido violentada ou até mesmo cometido suicídio, e ligar para o embaixador na Flórida. Na realidade, foi muito mais difícil, eu era mais jovem também, tinha que fazer esses trabalhos, porque naquela época eu sei falar bem inglês porque estudei nos Estados Unidos, me formei aqui, né? Era uma ligação atrás da outra. Então, na época que eu comecei a fazer, não existia esses veículos de informações como jornais. Hoje tem aqui a televisão para passar esses dados para vocês, né? Mas a partir de agora tomei a iniciativa de ainda servir a comunidade, voltar o que era o meu propósito, que naquela época não tinha esse apoio. Eu acho que agora, com essas ferramentas todas, eu vou poder fazer muito mais do que eu fazia no passado. Porque naquela época não tinha BAUA, mas agora eu acho que a BAUA vai ser a minha ferramenta de trabalho. Eu agradeço porque é muito simples, né? Ainda tem um futuro ainda pela frente a comunidade brasileira. Acabou o tempo. Vamos agora à próxima pergunta da jornalista Marta Gaynor. Meu nome é Marta Arruda Gaynor, quem não me conhece, de Brasília Voice, 28 anos nos Estados Unidos. Primeiro eu quero me referir ao senhor é pastor, né? Então eu vou falar uma coisa para o senhor. Essa coisa do SEBRAE, nós já ouvimos antes, isso é uma utopia. Repórter, não, eu vou fazer a pergunta. Todos igualmente. Não, eu vou fazer uma pergunta, mas é que ele fez, porque todos justificaram a pretensão de ser eleito, e dentro da pretensão dele, ele citou o SEBRAE. Dá licença, dentro deste bloco, o repórter vai fazer a pergunta. Agora, depois disso aí, se você quiser, fora das perguntas como repórter, aí você terá direito de expressar pessoalmente a sua opinião. Eu tenho falado com muitos brasileiros da nossa comunidade, né? Pessoas que prestigiam a minha coluna no Brasília Voice, e alguns eu tenho sentido que eles estão levando meio na brincadeira esse cargo político do Itamaraty. Eu falei com um brasileiro na ADES, ele falou, não, o candidato que prometer, botar um cartaz e falar, para passagem grátis, esse vai ter meu voto. Se ele prometer passagem grátis de voto, eu voto nele. Então, eu só quero perguntar a todos os candidatos, uma coisa como jornalista, registrada há 43 anos, eu gostaria que cada um falasse que são brasileiros de que estado, a escolaridade de cada um e a profissão. Só isso que eu quero saber de cada candidato. Ok, muito obrigada. Pode começar, Paulo Ramos, pode começar a responder a pergunta. Quantos anos nos Estados Unidos? A profissão, o grau de escolaridade, né? Pois é. Sim, porque, dá licença, porque evidentemente é um cargo político. E os senhores, a pessoa que for eleita, que irá nos representar,
terão assim contato, terão que ir a Brasília, né, eventualmente, e terão contato, porque esse cargo vai estar subordinado ao Ministério das Relações. E nós sabemos que o filé mignon, né, que é a Greta Garbo do governo brasileiro, é o Palácio do Itamaraty. Então são pessoas muito bem preparadas. Então eu acho que a comunidade precisa saber também até que ponto o nosso representante estará à altura. Né? Porque de repente você escreve sal com cedilha, borracharia com X, eu não vou poder estar habilitada para esse cargo. O senhor entendeu? Essa é a minha pergunta. Certamente. E você pode até pesquisar, porque eu tenho orgulho, porque eu vim para cá novo. Quando eu entrei nesse país, eu vim com visto especial, porque eu vim com o propósito de estudar nos Estados Unidos com visto F1. Está na imigração lá, nos dados, né? E estudei aqui nos Estados Unidos, me formei em desenho técnico, arquitetônico. Além disso, tenho 35 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos e venho trabalhando com um propósito sem receber remuneração nenhuma. Só perguntei o seu estado, a sua escolaridade, a sua profissão. Mas me dá licença que eu tenho o direito de falar, porque a pergunta foi dirigida a mim e aos outros candidatos. E isso faz com que eu possa representar a comunidade brasileira no Itamaraty, em Brasília, onde você fala que é o marco de qualquer um aqui, mas para mim não é. Porque eu já faço isso há anos e eu tenho um propósito muito mais sólido do que se imagina. Né? A partir do momento que acreditarem no meu propósito, eu estarei aí representando o povo brasileiro aqui na cidade de Newark e com o propósito de trabalhar com as outras comunidades brasileiras nos 50 estados. Você tem 30 segundos para responder a pergunta dela, que você saiu um pouco da questão da pergunta. Perfeito. Então, a escolaridade eu já falei e tenho aqui 30 anos nos estados, 35 anos. De onde que o senhor é? Do Rio de Janeiro. Okay. Sou do Rio de Janeiro. Marli, pode responder a pergunta? Sou nascida e criada no Rio de Janeiro até os 25 anos, quando emigrei para a América. Estou há 41 anos nesse país e aqui estou há 35 anos trabalhando e sou formada em secretariado. Falo quatro idiomas, mas falo, escrevo e leio em 3 e continuo estudando. Foi esse trabalho que me deu o trabalho no City Hall, onde trabalho como comissária de bordo. Também sou formada nisso, 2 anos de treinamento, me botaram ciente de tudo que eu tinha que fazer e é o que eu tenho. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Francisco Sampa. Bom, Sampa é apelido, sou pernambucano de Recife, graças a Deus, criado em São Paulo. Eu tenho superior incompleto, fiz Direito na FIG, Faculdade Integradas de Guarulhos, matrícula 12885. E é isso, pernambucano de Recife, superior incompleto, exerço a função de jornalista há quase 30 anos, mas nada a declarar. Esther. Há 25 anos nos Estados Unidos. Esther. Eu sou mineira de Belo Horizonte, recebi o título de cidadã honorária de Alvinópolis, a cidade a qual ajudo há mais de 8 anos. Tenho curso superior de Patologia da Fala, que é Speech and Language Pathology, pela Universidade de Connecticut. Tenho curso de Espanhol superior também, segunda especialização. Tenho especialização em sotaque pela Universidade de Boston. Estou cursando agora o curso de mestrado em Desenvolvimento Econômico de Comunidades. Eu acho que, respeitando muito a pergunta da Marta, a sua escolaridade não diz muito, porque hoje nós temos no Brasil um presidente que, embora tenha o diploma de doutorado da Harvard, ele não tem nem o 2º grau completo. Eu tenho amigos que não têm também o 2º grau completo e que têm curso honorário também, tem diplomas honorários também da Universidade de Yale. Eu acho que o mais importante é saber lidar com o público, é saber chegar e falar independente de como for. Eu sou mineira, amo o meu sotaque, preservo o meu sotaque e falo com todos os embaixadores com o meu jeitinho de mineiro de uai, eu sou e trem.